Nós vamos ver um pouquinho sobre interpretação de textos. Vocês já sabem qual a próxima disciplina? Hermenêutica? Hermenêutica, Cléo, sabe? Então, hermenêutica vai precisar muito de interpretação de texto, porque vocês vão interpretar a Bíblia. A gente já viu que pontuação e acentuação são de suma importância. Agora, como é que eu faço uma interpretação de texto melhor? Para eu fazer uma interpretação de texto, eu preciso ler com atenção. Quem pode ler esse parágrafo? Para compreender melhor o texto, é importante ressaltar que temos que conhecer bem a língua, ler com calma cada parágrafo, recorrendo ao dicionário, caso apareça algum termo que não saiba o significado. Ler com calma. E às vezes a gente não tem essa calma. Quem cita aí João 3,16? Deus amou o mundo. Porque, como é que faz as palmas certinho? Porque Deus amou o mundo, tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Para. Abra a Bíblia aí, você está com a Bíblia? A gente, quando diz esse versículo, quando cita ou quando está lendo, a gente faz uma embolada nele, mesmo lendo, porque a gente sabe que a gente acha que sabe de cor. Quem está com a Bíblia, lê aí com o passado, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa tradução tem Deus seu único Filho unigênito? Deus seu único Filho unigênito, né? Tem outra tradução, que é a que o irmão ia dizendo ali. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente acha que sabe de cor, e mesmo lendo, a gente pula algumas palavras. Então, para nós fazermos uma interpretação do texto, é essencial ler com atenção e sintetizar as principais ideias do texto. Eu disse que tem duas classes de palavras que são bastante importantes em uma interpretação de texto. Quais são? Substantivo e verbo. Substantivo porque dá nome aos seres, e verbo porque diz o que é que os seres estão fazendo, ou vão fazer ou fizeram, presente, passado e futuro. Então leia com atenção e aos poucos vá assinalando as palavras-chave do texto. Verbo, substantivo. Ok? Ler nas entrelinhas. O que é ler nas entrelinhas? É a leitura que fazemos além do texto, ou seja, inferências que realizamos e que não está escrito em palavras no texto. Por exemplo, podemos perceber a posição de um autor sem que esteja escrito. Essa estratégia é facilitada a partir dos conhecimentos prévios que já possuímos. Por exemplo, nós sabemos que Paulo era pregador ou foi missionário para qual tipo de povo? Gentios. E Paulo defendia que os gentios não precisam
precisariam se circuncidar para serem salvos. Os apóstolos, Pedro, todos aqueles que seguiam a Jesus, queriam que os gentios, ao aceitarem Jesus, participassem também da circuncisão. Aí, se nós estamos lendo um texto onde Paulo está defendendo os gentios, aí nós sabendo desta afirmação de Paulo, aí nós podemos colocar isto naquele texto, é conhecimento prévio. E se Paulo estiver defendendo os gentios, nós vamos saber que ele está defendendo os gentios, porque ele foi o apóstolo dos gentios. Os irmãos estão entendendo? Os conhecimentos que nós temos prévios, fora do texto, nos ajudam na interpretação daquele texto. É por isso que nós precisamos ler vários assuntos, vários tipos de assuntos. Quanto mais nós lemos, mais informações nós absorvemos. E conhecimento ninguém tira da gente, não é? Não é verdade? Conhecimento, quanto mais a gente adquire conhecimento, mais é melhor para a gente. Nós nos tornamos mais especialistas em vários assuntos. Então não gosta de ler, mas procura ler. E quanto mais a gente lê, eu já falei mais de uma vez, nós escrevemos melhor, o nosso vocabulário é melhor e nós erramos menos. Manter o hábito de leitura. Quem pode ler esse texto? Além da importância da leitura na vida social e para a ampliação do universo cognitivo, adquirir o hábito de leitura facilitará cada vez mais a compreensão dos textos. A partir disso, o vocabulário, a imaginação e a criatividade aumentam, e não somente os textos escritos, mas a produção de texto oral melhora muito. Em resumo, quanto mais lemos, melhores nos tornamos. Quanto mais lemos, melhores leitores nos tornamos. Eu estava hoje à tarde assistindo uma pregação. Aí o pastor que estava pregando, ele estava pregando sobre quando Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado. E Jesus foi para o barco também e dormiu. Jesus estava cansado do dia de ter ensinado, aí deitou no barco e dormiu. Aí ele estava falando que Mateus traz esse texto, Marcos também traz esse texto, Lucas também traz esse texto. Aí ele estava dizendo, quando ele lia, ele gostava mais de trazer aquela passagem no Evangelho de Marcos. Por quê? Aí ele foi explicar, isso é porque tem conhecimento. Aí ele disse assim, porque quem provavelmente ajudou Marcos a escrever foi Pedro. Pedro que provavelmente trouxe informações para Marcos escrever. E aí ele diz, Pedro estava com Jesus no barco, porque os discípulos estavam no barco. Só que Mateus provavelmente estava também, que Mateus era discípulo de Jesus. Mas no barco, no mar, houve o quê? Uma tempestade. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Provavelmente Pedro detalhou mais, porque Pedro estava acostumado com o mar, com tempestades no mar. Aí ele disse, então eu vou trazer para os irmãos uma palavra, como Marcos escreveu, porque vai detalhar mais como foi que aconteceu aquela tempestade. Observou, irmãos, quando
Aí isso nos ajuda bastante nas interpretações de texto. E aí acontece o que a gente viu anteriormente. Nós lemos nas entrelinhas. E quando nós mantemos o hábito de leitura, aí nós vamos ler sobre Marcos, vamos saber que Pedro provavelmente ajudou Marcos a escrever. Os irmãos sabem que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito? O primeiro evangelho, ele está no segundo, não é Mateus, Marcos, mas foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Mateus e Lucas provavelmente copiaram alguma coisa que já estava escrito por Marcos. Praticar a leitura em voz alta. Eu já falei aqui sobre isso. Você quando está... Sou eu que estou tirando ou é? É ou a bateria ou é o sinal ali. Mas enfim. É bateria. Quando nós lemos em voz alta, está utilizando a visão, a audição e a fala. E o irmão no outro dia ainda disse, a mão também, né? Que se a gente tiver com um livro, o tato, a gente está passando as páginas. Então crie o hábito, quem não tem muita concentração, ou às vezes a gente até tem, mas como está cheio de problemas, de coisas para resolver, aí a nossa mente às vezes quer desviar um pouquinho. Então leia em voz alta, pratique a leitura em voz alta. Se possível, realize a leitura do texto em voz alta e perceba toda a sua estruturação. Aí vem, palavras, vírgulas, discursos. Em muitos casos, isso facilita a leitura e a compreensão do texto. E nós vimos em pontuação como faz diferença se nós pontuarmos errado. Pontuação errada, interpretação errada. Variar a leitura dos textos. Outra boa estratégia de leitura é variar o tipo do texto que se lê. Não leiam somente um tipo de literatura. Leiam a Bíblia todos os dias, como regra e prática da nossa fé. Mas leia outros livros. Leia história de quadrinho, acho que eu coloco ali, Leia livros, leia jornais. A gente antes tinha o hábito, né? À tarde, aquele jornal que a gente passava as páginas. Quem leu à tarde? Hoje? Leu há muito tempo, né? Hoje, quem é que compra jornal ainda para ler? Levanta a mão aí. Quem compra jornal para ler? Praticamente zero, né? A gente abre o celular e vê todos os jornais. A gente liga a televisão e assiste todos os jornais. Eu estava observando como a tecnologia, o avanço da tecnologia. O metrô, aqueles dois metrôs, né? Que teve aquele acidente, na hora que teve, o pessoal que estava perto já estava filmando e a cidade toda já estava sabendo. Eu acho que a poeira não tinha nem baixado e todo mundo, em qualquer canto que tivesse, já estava sabendo daquele acontecimento. Olha como a tecnologia facilita o nosso dia a dia, mas também, se a gente não tiver cuidado, nós vamos ficando mais preguiçosos em relação a coisas que antes eram muito úteis para nós. Então nós precisamos disso. Leia livros, jornais, revistas, quadrinhos, textos acadêmicos. Isso também facilitará a interpretação, aumentando o seu vocabulário. Você vai conhecer palavras novas que vão lhe ajudar a você desenvolver melhor a sua leitura.
Note que a linguagem pode variar de formal para informal. Você pode estar lendo um artigo com termos técnicos e pode estar lendo uma cruzadinha com os termos informais. Mas aí você está captando todo tipo de leitura. Note que a linguagem pode variar de formal para informal, de verbal para não verbal, dependendo do tipo de texto. Todo mundo está lembrando verbal e não verbal? Verbal eu utilizo palavras, eu leio, eu escrevo, e não verbal não utilizo palavras. Produzir textos. Não somente a leitura supre as necessidades de nosso cérebro de aumentar sua capacidade intelectual. É fato que uma pessoa que tem o hábito de leitura possui mais facilidade para produzir texto. Se você lê bastante, você tem uma maior capacidade de produzir um texto. O que é produzir um texto? Você lê e você fazer uma redação. Você escrever sobre aquilo que você leu. Isso ocorre justamente porque ao lermos estamos aumentando nossa capacidade de comunicação, bem como nosso repertório interpretativo. Portanto, uma boa dica para facilitar cada vez mais a leitura é a escrita, ou seja, produção de texto. Quando você acabar de ler o texto, vai lá e escreve o que foi que você entendeu daquele texto. Isso é muito bom porque desenvolve. Aqui eu coloquei esse gráfico, um gráfico em forma de pizza, e ali são os dados do censo de 2010, é apenas demonstrativo. Se eu perguntar, aí é uma leitura que vocês vão fazer, se eu perguntar qual a maior religião segundo o censo de 2010 do IBGE, vocês observando ali a legenda com o gráfico, qual é a maior religião? Concentração de católicos. Qual é a menor? Demais religiões, pessoas que não se declararam nem católicos, nem evangélico e nem sem religião. Vocês também, aqui é uma leitura. Isso aí é você ter outros meios de ler. Não ler somente escrita, texto, mas você também saber analisar um gráfico. Quem participou de Enem vê que geralmente tem esses tipos de questões. Você analisar um gráfico e a partir da análise daquele gráfico, você responder várias questões. Aí é um gráfico em forma de pizza, aqui é outro gráfico, esse gráfico daqui está em forma de barra, não é? Como se fosse uma tabela. Aí eu acho que é o mesmo, as mesmas informações sobre religiões, só que aí é de outro ano, 1872, 1890, aí vai até o 2010. Aí pela legenda, vocês vão também fazendo esse tipo de leitura. Perguntou alguma coisa? Eu estou mostrando para vocês os vários tipos de leitura que vocês podem fazer e analisar. Quando a gente fala sobre compreensão de texto e interpretação de texto, compreensão do texto, todas as respostas vão estar dentro
daquele texto. E quando a gente fala sobre interpretação, pode colocar o conhecimento que a gente tem fora do texto. As informações que eu falei sobre Paulo, nós podemos não encontrar ela escrita no texto. Se eu digo, interprete esse texto, você pode trazer informações que você tenha fora do texto, além do texto. Agora, compreensão do texto, todas as respostas vão estar dentro do texto. Compreensão é segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que vai estar dentro do texto. E interpretação, o texto permite deduzir que é possível afirmar a partir do texto que, então as respostas podem estar fora do texto. O que é mais amplo é interpretar ou compreender? Interpretar. Você vai buscar informações que você tem, conhecimentos fora do texto. Observe, irmãos, uma pessoa que chega aqui na frente para dar um estudo e ele só leu a lição da escola dominical, e outra pessoa que, além de ler a lição, buscou mais algum conhecimento, não é mais completo? Você vai aprender mais alguma coisa que não está ali explícito na lição. Os irmãos conhecem aquele pastor Aguinaldo Betti? Ele faz um comentário da lição dos adultos. Eu não sei se ele faz de outras, de jovens também, não é? Se os irmãos que são professores ouvirem ele fazendo um comentário na semana da lição, ele coloca o vídeo que ele faz. Aí ele fala sobre o assunto da lição e ele traz mais algum conhecimento que, para quem é professor, é muito importante, ajuda muito. Ele traz referências que às vezes não está na lição, mas é conhecimento que ele agrega àquela lição. Então é importante isso. Nós às vezes vamos dar um estudo sobre um determinado assunto, aí você pode pesquisar mais alguma coisa. A gente fica assim, ó, boquiaberto às vezes, quando chega uma pessoa para trazer um estudo e tem tanto conhecimento, que muitas vezes nós já lemos aquela passagem e não absorvemos, não conseguimos tirar. Mas a pessoa traz aquele conhecimento e para nós é muito importante, porque agrega aquilo que nós já sabemos. Então busquem conhecimento. Pode falar. Posso dizer, Edson, posso sem problema. Aqui eu trouxe alguns textos para nós analisarmos. O que é que está escrito em Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que eu disse que nós não podemos analisar um versículo isolado sem analisar o contexto. Aí quando nós lemos esse versículo isolado, a gente diz que eu posso todas as coisas, eu não passo por dificuldades, porque Deus está comigo, então Ele não vai permitir, porque Ele é todo poderoso, que eu passe por dificuldades. Tem pessoas que interpretam esse versículo desse jeito. Eu não passo por situações difíceis,
porque Deus está comigo, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que o que Paulo disse nesse versículo não foi isso. Se nós lermos o contexto, nós vamos ver que Paulo disse que ele sabia ter abundância e passar necessidade. Tudo ele podia, ou em abundância ou em necessidade. Aí ele disse: posso ter abundância, eu posso ter necessidade, porque eu posso tudo e todas essas coisas naquele que me fortalece. Observou, irmãos? Não é que eu vou passar. Acho que eu vou tirar esse microfone também. Tá carregando uma luta pilha, eu tô esperando aguardar. Eu não vou passar por dificuldades, porque eu posso todas as coisas. Deus está comigo, então eu vou poder todas as coisas. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que mesmo na dificuldade ele pode, tanto quanto na bonança ele pode também. Ele pode na dificuldade, na bonança, porque Cristo fortalece ele. Se ele não tiver, Cristo vai fortalecer ele. E se ele tiver, Cristo vai estar com ele também. Observou? Não podemos analisar um versículo isolado, porque nós vamos ter outra interpretação. Esse versículo, Mateus 6:33, diz o quê? Como é que geralmente as pessoas lêem esse versículo? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Só que na Bíblia não está escrito que são as demais coisas. E todas essas coisas. Eu disse que essa está perto de quem? Essa está perto de quem? Vou pegar uma coisa. Eu digo o quê? Eu falo como este copo. E eu digo esse celular. Quando a Bíblia diz, olha, todas essas coisas, foi aquilo que foi falado antes. E no contexto desse texto, o que é que o escritor fala? Que os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, e Deus veste eles. E nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aí Deus está falando sobre o quê? A roupa, não é? A veste. No mesmo texto antes, está falando que as aves do céu não semeiam e elas não passam necessidade, porque Deus supre a sua necessidade de alimento. Quando esse texto diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, a veste e o alimento, não vai faltar. E o salmista disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aí as pessoas lêem esse versículo e acham que tudo vai ter casa, tem que ter carro, tem que ter a geladeira cheia, tem que ter o guarda-roupa cheio, porque baseado nesse versículo. Mas aqui está falando das necessidades básicas da nossa vida. Então não leiam um versículo isolado,
Porque a interpretação vai ser errada. Leia o contexto todo para poder analisar o texto. Irmãos, tem alguns versículos que a gente cita, você, eu estou me policiando para não cair, mas tem alguns versículos que não existem na Bíblia. Eu disse versículos entre aspas, viu? Que nós citamos como se fossem versículos da Bíblia. Às vezes são dizeres, provérbios do mundo, que são até bons, mas o perigo está em a gente, em nós dizermos está escrito e não estando escrito. Onde é que está escrito na Bíblia? Vinde a mim como estás. Porque Jesus disse, vinde a mim como estás. Jesus não disse, vinde a mim como estás. Ele disse, venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. A gente pode convidar as pessoas, venham como você estiver. Agora, depois que chegar aqui dentro, Jesus quer mudar, quer transformar, quer dar uma nova vida, um novo caráter, quer controlar o temperamento. Depois que vem para Jesus, tem que ter uma transformação. Mas não está escrito, vinde como está. Já ouviram alguém dizer isso? Várias vezes, não é vocês não, mas vocês já ouviram alguém falar. Já ouviram dizer, está escrito, cair é do homem e o levantar é de Deus. Onde que está escrito isso? Não existe esse versículo na Bíblia. O mais parecido é isso, ó. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, irmãos, vamos ter um pouco mais de cuidado. E eu já disse, não sei se eu falei aqui, vamos ser igual aos crentes bereanos. Às vezes uma pessoa está ali na frente, cheia de unção, da graça, do poder, e dizendo muitas coisas, e a gente só adorando, glorificando, amém, amém, glória a Deus. Mas a gente precisa absorver o que é correto, e nós fazermos um filtro naquilo que nós estamos ouvindo. Porque às vezes as pessoas começam a dizer, se empolgam e começam a dizer muita coisa que não está escrito. O cair é do homem, o levantar é de Deus, a gente sabe, mas não tem versículo na Bíblia que diga isso aí. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aonde que está escrito isso? E tem gente, irmãos, que não vem nem pelo amor e nem pela dor. Não é? Tem gente que está ali na beira da morte, a gente está falando de Jesus e a pessoa não quer, não aceita. Nós precisamos ter cuidado. Deixa eu ver se tem alguma coisa parecida. Embora a ideia seja verdadeira, não acho nem que é tão verdadeira, este não é um versículo bíblico. Em muitas situações, o sofrimento se torna um instrumento para conduzir o homem ao arrependimento. Tem pessoas que aceitam na dor, e Jesus leva porque sabe que se der saúde a pessoa vai se desviar de novo. Mas nem todo mundo que não vem pelo amor vem pela dor. O versículo que fala sobre o dinheiro fala que o amor ao dinheiro. Dinheiro é muito bom. Ele não é a raiz de todos os males. Tem pessoas que dizem, meu Deus, é o dinheiro. Para essa
essas pessoas, o dinheiro vai ser na sua vida como maldição. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, a pessoa que é avarento, a pessoa avarenta, o dinheiro vai servir para a sua perdição, para a sua condenação. Quando eu falo sobre esse versículo, eu me lembro como os irmãos, no tempo dos apóstolos, depois que Jesus ressuscitou, como eles esperavam a volta de Jesus, já achando que era naqueles dias, e eles não se apegaram aos bens materiais. Quando está lá registrado em Atos, diz que as pessoas, os bens que as pessoas tinham, elas não consideravam que eram somente delas. E se tivesse alguém precisando, eles repartiam. Eles estavam esperando a volta de Jesus já naqueles dias. Jesus disse: eu vou e vou voltar. Aí eles estavam esperando Jesus naqueles dias. E os bens materiais, eles não se apegavam. Deveria ser assim até hoje, né? A gente não se apegar tanto aos bens materiais. E Jesus tardou um pouco para nós, né? Porque nós nascemos e estamos vivendo. E a gente se apega muito às coisas materiais. A gente vive em função, tem pessoas que vivem em função de trabalhar, de conseguir mais dinheiro. Errado não, mas tem pessoas que têm uma obsessão por ganhar dinheiro, por guardar dinheiro, e depois a saúde às vezes leva tudo de volta, porque a pessoa não desfrutou daquilo que tem. A pessoa precisa trabalhar, mas também precisa ter saúde. Tem pessoas que se aposentam já para morrer, aí se aposenta e não desfruta nada daquilo que granjeou a vida inteira. Então a gente precisa se desapegar um pouco mais dessa vida tão agitada. Onde é que está escrito: esforça-te e eu te ajudarei? Na Bíblia está escrito: esforça-te e faz a obra, esforça-te e clama. Várias situações com esforça-te. A gente sabe que a gente precisa se esforçar. E Deus vai nos ajudar, porque quando nós nos esforçamos, Deus ajuda. O perigo está escrito: eu venci o mundo e vós vencereis. Alguém já ouviu alguém dizer isso? O que é que está escrito na Bíblia? Tenho-vos dito isso, Jesus dizendo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, eu acho que é Paulo, que diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores. O perigo está em a gente dizer: está escrito, eu venci e vós vencereis, como Jesus que disse, né? Jesus disse: eu venci e vós vencereis. Professora, Oi. só um adendo aí. Muita gente se baseia nessa primeira parte aí que a senhora citou: esforça-te, eu te ajudarei. Nessa parte aqui em Josué 1,6, esforça-te, tem bom ânimo, né? Então muita gente também faz esse paralelo como se fosse exatamente como está escrito Isso aí, mas não é, versículo. entendeu? Mas aí já é outra: esforça-te, tem de bom ânimo. Isso aí muita gente interpreta dessa forma aí. Isso. Todo mundo fala: faça por onde que eu te ajudarei. Passa por onde já foi também. Tem dizeres que são verdades. Se a gente fazer, alguém vê a gente fazendo, vai até ajudar também. Mas o perigo é dizer que está escrito que não está. O perigo
palavra de Deus diz que a gente não pode nem acrescentar e nem tirar. Então temos que ter muito cuidado com isso aí. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Isso aí é um ditado popular. Aí o versículo que parece um pouquinho: o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Aí as pessoas transformaram em diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Na hora da oferta, coopere, irmão, porque está escrito: é dando que se recebe. Aonde está escrito? Essa é verdade. Muitos mencionam essa frase em confusão com o seguinte versículo de Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse. O que foi que Jesus disse? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não é dando que se recebe, não. Vai entregando, é bem-aventurado dar. Seja mão aberta para a obra de Deus, coopere, ajude a quem precisa, porque é mais bem-aventurada a coisa você dar do que você receber. Aí a gente vai dando que se recebe. Aquele versículo que diz: quem dá aos pobres empresta a Deus. Esse versículo tem, não tem? Ou não? Tem ou não? Pesquisem aí, viu? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Tem um versículo na Bíblia que é parecido com isso, mas eu acho que exatamente assim não tem escrito, não. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Acho que é em Provérbios, tem alguma coisa parecida. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que a Bíblia diz é: todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aí existem as interpretações. A pessoa lê e faz uma interpretação. E às vezes a interpretação da pessoa fica como um jargão, que os outros ficam lançando e achando que aquilo está escrito. Já ouviram essa? Não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. Quem canta isso é Shirley Carvalhais. É que na letra de um hino que ela canta, diz isso: que não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus, sem que Deus não queira. O que está escrito, essa ideia é bíblica. Deus não só controla, mas determina todas as coisas. No entanto, este versículo não existe. O que parece mais com ele é esse: mas nem um só cabelo da vossa cabeça se perderá. A Bíblia diz que Jesus é Senhor dos senhores, diz que é Rei dos reis, diz que é médico dos médicos, mas as pessoas vão se empolgando e dizendo: está escrito, Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos.
médico, advogado dos advogados. Aí a gente vai juntando todas as outras coisas e vai tudo no mesmo pacote. Do está escrito. Cuidado com o está escrito. Essa parte aí da não cair uma folha da árvore, ela realmente está escrita. Mas não é na Bíblia, é na Torá. Se não me engano, na página 515. Olha. O irmão já está tão avançado. Ah, é? Isso que eu tô olhando, sabe? Até a página, rapaz. Zé fora. Eu sei. Sobre isso. E aí eu fui fazer uma busca e eu vi isso. Ela estava na Torá. Está na Torá. Mas na Bíblia não tem. Na Bíblia não tem. Na Torá está querendo botar na Bíblia. Na Torá quer botar na Bíblia, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus, está escrito, ó, Provérbios 19, 17. O qual virá pagar com juros largamente vantajosos. Essa tradução aqui é a linguagem de hoje, né? Deve ser a linguagem de hoje. Porque aqui tem: corrige o teu filho enquanto é novo, enquanto ainda há esperança. Se não o fizerdes, arruinarás a sua vida. Agora, tem várias traduções da Bíblia e nós precisamos ter cuidado com essas traduções mais novas. Como é o versículo? Agora nenhuma, completem aí, condenação. O versículo completo é assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí numa tradução mais nova não tem esse final. Alguém tentou justificar que é porque quem anda, não há nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, já não anda mais segundo a carne. Por isso que foi retirado. Mas o versículo de traduções mais antigas é o versículo completo. Aí a gente precisa ter cuidado um pouco também com essas traduções mais novas, que às vezes começam a... não sei, uma linguagem bem nova e às vezes... Esse versículo que ele deu aqui, que ele citou para a senhora, na linguagem mais antiga, está aqui: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele lhe pagará o seu benefício. Quem se compadece do pobre é como se estivesse emprestando ao Senhor. Aí na tradução que ele mostrou aqui já está assim: quem dá aos pobres empresta a Deus. E aí as pessoas dizem: quem dá aos pobres empresta a Deus. Já foi, não vai receber. É como as pessoas mudam e aí fazem a ironia de tudo. Diga, irmão. É isso, exatamente. A paráfrase pode fazer. Se eu posso até parafrasear, parafrasear pode, não pode dizer que está escrito. O que a gente não pode afirmar é dizer o que está escrito. Jesus disse: está escrito, quando na realidade não estiver escrito. Às vezes a gente faz até uma comparação com alguma situação. Jesus ensinava por parábolas. E às vezes aconteceu alguma coisa na vida da gente que a gente pode trazer como um exemplo para explanar um determinado assunto. Mas o perigo é a gente dizer que está escrito sem estar. Aí diz assim, às vezes vai contar até uma ilustração, que não é às vezes uma verdade. Eu não sou muito de acordo a isso, mas tem pessoas que trazem uma ilustração, uma historinha para mostrar alguma coisa em relação à Bíblia. E aí é como o irmão estava falando ali, é como se fosse uma parábola. Mas na parábola Jesus considerava coisas que aconteciam no dia a dia para trazer, para mostrar
em relação a explanar, esclarecer alguma coisa da Bíblia. Quantas vezes nós já dissemos isso aí? Nós, da semente da mulher, está escrito que da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Isso aí é comum, muito comum a gente dizer que está escrito. O que é que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15? Leiam forte. O que está escrito em Gênesis 3,15 é isso que os irmãos acabaram de ler. E em Romanos 16, 20, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Mas exatamente como está ali em cima, não tem versículo na Bíblia dizendo isso. E muitas vezes tem muita gente pregando, pisa no Satanás, pisa na cabeça de Satanás. Quem somos nós? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz: o Deus de paz esmagará quando em breve, não é hoje não, Satanás debaixo dos vossos pés. Quando eu leio esse versículo daí, eu fico imaginando aquela passagem lá em Judas, quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Miguel é um anjo de guerra, não é? A Bíblia diz que quando Daniel estava orando, que a oração, a resposta da oração de Daniel ficou impedida. Gabriel vinha com a resposta e não chegou até Daniel. Deus mandou Miguel para desimpedir a resposta para chegar até Daniel. E Miguel a gente considera que é um arcanjo, né? De guerra. Quando ele contendia com Satanás sobre o corpo de Moisés, a Bíblia diz que ele não ousou proferir nenhuma palavra, mas ele diz: o Senhor Deus te repreenda. E como é que Satanás, nós somos, irmãos, um pouco menor do que os anjos, porque a Bíblia diz que quando Jesus se fez homem, ele se fez um pouco menor do que os anjos. Como é que nós vamos ter condições de pisar em Satanás? Quem está conosco é muito maior do que qualquer força do inimigo. Quem está conosco é o vencedor, aquele que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Glória seja dada a Deus por isso. Mas nós não temos, irmãos, nenhuma ação de fazer isso no momento de hoje. Não é verdade? Mas vai chegar o dia, não é? Que o Senhor vai nos dar poder para fazer isso. Glória a Deus. Tem mais alguma questão? Algum versículo da Bíblia imaginário aí? Lança o teu pão sobre as águas, depois de alguns dias batalhará. Esse tem. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, aí continua. Eclesiastes, né? Eclesiastes 11, parece. Não existe. Aonde é que está
escrito que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Está falando do Leviatã, que é algumas pessoas consideram como um dinossauro, né? Está falando sobre isso. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Não existe esse versículo. E é um jargão que a gente cita. Eu já ouvi vários irmãos, a alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força. Mas a gente sabe que na presença do Senhor, a tristeza salta de alegria, mas não está escrito isso na Bíblia. Diferenciar. Eu posso trazer um dizer bonito, bom, verdadeiro, mas eu não posso dizer que está escrito na Bíblia. O que está escrito em Jó, que assemelha-se a isso, é falando do Leviatã, que muitos chamam, eu acho que é o dinossauro. Algumas traduções ele traz como dinossauro. A gente precisa ter muito cuidado. Tem vários autores que são sugeridos para Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem. Quando a gente analisa, não, a gente fica na SEADEB e a gente estuda como autor desconhecido. Tem várias pessoas que podem ter escrito, mas como é alguém que era conhecedor do Velho Testamento, porque ele fala muito sobre o Velho Testamento. Ele fala sobre Moisés, ele fala sobre Abraão, ele fala sobre até os juízes que existiam, ele fala de Sansão, ele fala de Jefté, Daniel, os hebreus que foram levados cativo. Eles trazem esse conhecimento do Velho Testamento. Então, quem escreveu o livro aos Hebreus é alguém que teve um conhecimento do Velho Testamento. Agora, eu não posso afirmar que foi Paulo quem escreveu a carta aos Hebreus. Sim? Mas não está dizendo que da semente da mulher levantará um que esmagará a cabeça da serpente. Eu estou dizendo, aquele dizer ali não tem escrito. Aí está falando, Jesus quando mandou os discípulos, aí ele disse, eu lhe dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Pisar a força do inimigo é uma coisa, pisar na cabeça de Satanás é diferente. Mas quando ele está falando o complemento, toda a força do inimigo, quando eu vejo aí toda a força do inimigo, aí pode ser os demônios que operavam nas pessoas. Naquela época tinha muita gente, hoje não existe, mas naquela época se manifestava assim bem mais visível. As pessoas endemoniadas, Jesus deu poder para os discípulos expulsarem os demônios das pessoas e não pisar na cabeça de Satanás. Esmagar, não é que está ali? Levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. No caso, Maria, né? Deveria ser Maria. A gente vai falar um pouquinho sobre correspondência. Nós não vamos entrar em detalhes, porque eu só quero destacar para vocês quais são as correspondências que são consideradas oficiais. É um despacho, é utilizado dentro de empresas,
Quando a gente fala em despacho aqui, gente, é um dizer. É um escrito, é eu escrever como se estivesse dando uma resposta a uma solicitação. É um documento redigido que dá sequência a um assunto. Então, despacho é uma correspondência oficial. Ata, todo mundo conhece uma ata, não é? Tem reunião de membros, aí a secretária ou o secretário escreve tudo o que aconteceu naquela reunião. No final, o presidente assina, o secretário, e dá oportunidade também aos membros que assistiram à reunião assinarem também. Então, despacho é um documento oficial, uma correspondência oficial. Ata é uma correspondência oficial. Atestado é uma correspondência oficial. O pastor vai fazer uma reunião, aí convoca os interessados a participarem daquela reunião. Na convocação tem que ter o dia, o horário, o objetivo da convocação, o público destinado àquela convocação. WhatsApp é correspondência oficial? Não. Serve às vezes para algum andamento de algum processo, de alguma informação, mas não é correspondência oficial. Bilhete hoje a gente nem utiliza mais, a gente manda mensagem. Bilhete é correspondência oficial? Não. Memorando é utilizado dentro das empresas. Requerimento é o documento pelo qual o indivíduo interessado solicita ao poder público algo que ele acredite que lhe pertença ou que deva usufruir. Requerimento, você faz uma solicitação ao poder público. Relatório, às vezes você faz um serviço na igreja, o pastor pede um relatório daquele serviço, aí você vai descrever o que foi que fez, quanto gastou, o que falta fazer ainda, é uma descrição das atividades. Ofício também é utilizado entre autoridades, é documento oficial. Então, os documentos oficiais, vamos? Despacho, ata, convocação, memorando, requerimento, relatório e ofício. Se eu coloco mensagem de WhatsApp na prova, como correspondência oficial, certo ou errado? Bilhete? Ok. As correspondências oficiais que nós estudamos foram essas. Perguntas sobre isso? Sim. Circular é mesmo despacho? Não, circular é um documento que a gente vai fazer aquele documento passar por vários locais, vários departamentos, no caso, se for uma empresa. Aí é circular. O nome diz circular porque vai circular, na realidade, dentro do órgão. Considera também oficial. Eu não coloquei aqui, mas é considerado também oficial. Perguntas sobre correspondência oficial? Essa disciplina é qual que vocês já estão? Já tiveram quantas? Essa é a terceira? Já tiveram síntese do Novo Testamento? Não? Ah, certo. Alguma disciplina vai pedir a vocês para fazer um trabalho para entrega ao professor. Fazer um trabalho para entregar ao professor. Aí me pediram para colocar isso aqui não vai cair na avaliação não, mas é um documento que vocês vão estar com as informações na hora de vocês fazerem um trabalho para entregar a um professor. Aí eu coloquei aqui
esse trabalho precisa ser seguido pelas normas da ABNT. E quando vocês forem apresentar o trabalho, o papel precisa ser A4 e na cor branca. Hoje a gente tem papel azul, papel verde, papel, que cor mais? Cinza, né? Amarelo, tem de toda cor. Mas para apresentar o trabalho, papel utilizado é na cor branca. Aí tem o tipo da fonte, vocês vão selecionando no computador e quando vocês digitarem já vai estar nessa fonte. O tamanho 12 e a cor preta. Não faça o trabalho e aí coloca a cor azul. O correto é a cor preta. Vai ter professor que vai aceitar sem problema nenhum. Mas no trabalho de conclusão do curso, vocês já vão saber que precisam estar dentro destas normas. A margem direita e a inferior. A margem direita e a inferior, ela precisa ter 2 centímetros. E a esquerda, que é a do lado de cá, e a superior precisa ter 3 centímetros. Alguém sabe por que a esquerda precisa ser maior? Ou a superior também precisa ser maior? Cabeçalho e parágrafo, mais o quê? Pensa um pouquinho aí, diga. Isso, quem falou? Você vai encadernar o trabalho ou grampear. Aí tem que ter um espaço para você não grampear em cima das palavras. Se você vai grampear desse lado ou encadernar desse lado ou em cima. Vai passando as páginas assim, ou então assim. Então, por isso que essa margem tem que ser maior e tem que ter cuidado, porque se você levar para encadernar, aí pode encadernar em cima das palavras. Ou então ele utilizar, encadernar fora do padrão, porque não deixou margem. Então é por isso que tem que ter a margem. Um bom trabalho escolar precisa ter isso aqui, ó. O irmão encadernou, aí não teve problema nenhum em relação a encadernar em cima das palavras. Se ele encadernasse aqui em cima, aí também tem que ter esse espaço para, se a pessoa encadernar aqui para passar as páginas de cima, de baixo para cima, também não ter problema em relação ao que está escrito. O trabalho ele tem que ter capa, tem que ter o sumário. Sumário é a mesma coisa de índice, desenvolvimento do assunto, conclusão e bibliografia. Isso aí é um trabalho simples. O trabalho de conclusão do curso vai ter mais detalhes, mas um trabalho simples tem que ter pelo menos esses itens daí. Quem está dormindo, levanta, bebe um pouco de água. Na capa tem que conter o nome da escola, o título do trabalho, o nome do aluno, se for um trabalho com um grupo de alunos, os nomes dos alunos devem estar em ordem alfabética. Então, Antônio, depois Carlos, depois Daniela, depois Eliette, depois Fernando, em ordem alfabética. O que é que vem primeiro, Fernando ou Fabrício? Fabrício. Quando o nome começar pela mesma letra, aí tem que olhar a segunda. Fabrício, A vem primeiro do que E. Então, Fabrício. Depois, Fernando. E assim, se tiver Fernando Antônio e Fernando Carlos. Primeiro é Fernando Antônio, depois Fernando Carlos. Tem todos esses detalhes, né?
Agora tudo está facilitado. Você bota lá no computador tudo fora de ordem e bota lá para ordenar ABC e joga tudo certinho. Tudo bem fácil hoje, né? Nome da cidade, o ano, tem que estar também. Esse material está na mão de vocês. Quando vocês forem fazer o trabalho, aí dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida, tem meu telefone, meu WhatsApp. Telefone não, meu WhatsApp, vocês mandam mensagem. O sumário é a relação dos itens ou divisão do trabalho. Eu disse que o sumário é a mesma coisa que índice. Só que às vezes você começa um item em uma página e termina na página seguinte, não é verdade? Quando vocês forem colocar no índice, basta colocar o número da página que se inicia o item. O item está na página 9 e 10. Basta vocês colocarem a página 9, que é onde se inicia. No sumário eu não coloco 9, tracinho 10, não. Basta colocar o 9. A introdução é a primeira parte do desenvolvimento do tema. Aí o que é que você vai colocar na introdução? A importância, objetivo do trabalho. A pessoa vai ler a introdução que você fez e vai se sentir motivado a ler o seu trabalho. Então, na introdução, você chama atenção para que as pessoas se sintam motivadas em ler o trabalho. Na introdução, não pode conter conclusão, porque tem um item de conclusão. Introdução, depois o texto normal do trabalho e a conclusão. E no final, a bibliografia. Onde você pesquisou? Se pesquisou da internet, tem que colocar o dia e a data e, se possível, colocar o horário que você pesquisou. Porque assuntos o site também. O site, deixa eu ir para cá, ó. Se for livro, tem aqui como coloca. Se for artigo da internet, é importante colocar aqueles dois sinalzinhos, ó, de maior e menor. Tá aqui, ó. Lá em cima. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não, se eu botar o cursor aqui, ele vai pular. Aquele maiorzinho e menor, que é para colocar o site que vocês pesquisaram. E disponível em, acessado em 5/9/2017. www. O site que você pesquisou e o dia que você acessou. E se, para ser mais preciso, pode colocar também o horário. Se for revista, artigo da internet, livro, e aí vocês colocam a bibliografia, o livro base que vocês têm como pesquisa é a Bíblia. Então coloquem a bibliografia da Bíblia. Agora, como Bíblia Sagrada, não sei que autor, não. Na segunda página da Bíblia, às vezes terceira, eu não trouxe a minha hoje. Mas se vocês passarem as primeiras páginas da Bíblia, aí você vai ver. Deixa eu ver aqui, irmão, sua Bíblia para eu mostrar. Aqui, ó, nessa página, está escrito aqui, ó, Bíblia Sagrada, vírgula, tradução João Ferreira de Almeida. No trabalho vocês vão colocar exatamente como está aqui. Todas as Bíblias têm como você colocar a bibliografia. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à composição do trabalho, aí vocês pesquisam neste material. Agora, observando que normas da BNT, elas mudam.
Aí, se for no próximo ano, eu já tenho que atualizar esse material, porque para eu ver se mudou alguma coisa. Normas da BNT sempre estão mudando. Vocês querem fazer alguma pergunta ou a gente vai para o exercício? Oi? As normas mudam anualmente? Não, não anualmente não. Tem umas que já tem um tempinho e continuam. E tem outras que mudam, não necessariamente anualmente. Podem mudar com mais tempo. Tem umas que nem mudaram assim. Nunca mudou, né? É mais coisas internas. Quando são trabalhos mais completos, né? Isso. Não mudou. Nós vamos corrigir esse exercício. Tá dando para ver aí, né? Ó, leia o Salmo 133 abaixo e sublinhe todos os verbos existentes. Quem vai fazer essa questão? Quem se candidata, se habilita para fazer essa questão? Vamos ali. Não, a gente vai juntos. Estamos no mesmo barco. Não, a senhora não. Nós estamos no mesmo barco, vamos. Não, primeiro. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, sublinhar os verbos. Mas vamos fazer agora. Vamos fazer. Qual é o primeiro verbo que a gente tem? O que é verbo? Verbo, indicação, estado, movimento. E aí eu resumi, disse aquilo que a gente pode conjugar. Qual é o primeiro verbo? Ó, quão bom e quão suave. Verbo que? É verbo ser. Observe, eu não sei se eu falei com vocês quando eu falei em verbo. Tem verbos que são regulares. O radical continua sempre o mesmo. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. Observou? O radical vai sempre o mesmo, eu só mudo o finalzinho. E tem verbos que são irregulares. Aí no caso do verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Observou que o radical não tem nada a ver na conjugação, pelo menos dessa primeira conjugação que eu estou falando. Então ali é verbo, sublinhe o verbo, a letra E, que é verbo ser, o próximo verbo, que os irmãos vivam, do verbo viver, e depois novamente, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce do verbo. Todo mundo está aí. Isso aí, irmãos, é uma questão idêntica à da prova. Eu vou colocar assim, ó, por exemplo, um versículo e dizer: marque quantos verbos tem. Aí vai estar embaixo 3 verbos, 4 verbos, 5 verbos. E aí você vai marcar todos os verbos, depois contar e marcar a resposta correta. Não, eu comecei agora. Esse é o primeiro que eu estou corrigindo. É porque esse daqui é o maior, a gente corrige. Se não der tempo, na próxima aula, a gente vai
A gente vai ter aulas que é só depois do São João agora, né? Porque de hoje a 8 é feriado de Corpus Christi e depois é São João, aí depois só na outra, né? A gente vai fazer uma revisão antes da prova, dia 30, né? Aí vamos pra gente terminar esse pelo menos. Cadê a gente está onde? É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce, no verbo descer, sobre a barba de Arão, e que desce de novo a orla das suas vestes. Como? Não, vestes não é verbo. Veste seria verbo ali se tivesse vestir. Porque aí seria no verbo vestir. Eu visto, tu vestes, ele veste. Oi? Cadê onde é que a gente está? O ato de vestir que é o verbo. Será como óleo precioso, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce de novo sobre os montes de Sião. Ordenar é verbo. Ordena, do verbo ordenar. Hein? Aí, tipo assim, tem duas vezes esse aí, já sabe perguntar quantos verbos vai botar, se repetir? Se repetir, Tem que volta. botar também. Isso. Vai botar tudo. Aí está repetindo. Eu acho que na questão da prova não repete, não. Na questão da prova não está repetindo, não. Mas se tiver repetindo. Porque eu acho que no outro exercício vem perguntando quantos verbos, porque eu acho que ele no outro, é o terceiro ou é o primeiro? Ele está perguntando quantos verbos tem e um trecho. Ah, sim. Eu acho que vou ter que formular a pergunta direito para vocês. Quantos verbos tem? Ou quantas vezes, independente de estar repetido? Isso. Aí eu tenho que ver o enunciado para não gerar dúvida. Quarto você vai ver, e essa pergunta? É porque se for o mesmo verbo repetido várias vezes. É isso que eu estou dizendo. Eu preciso ver o enunciado para vocês interpretarem correto. Ordena, né, que eu estou? A bênção e a vida para sempre. Todo mundo entendeu, gente? Quem está lá atrás, quem não entendeu, pergunte. Porque às vezes vai com todo mundo e na hora de fazer a avaliação, eu fiz a avaliação em uma sala que a pessoa mandei sublinhar os verbos e a pessoa sublinhou tudo quase da questão. Do enunciado, da frase que eu coloquei, sublinhou quase tudo como verbo. Quem tem dúvida, se tiver com vergonha de perguntar aqui, pergunta no meu WhatsApp que eu respondo. Bênção? Não, como é que eu abençoar? Abençoar. Eu abençoo, tu abençoa. Mas a bênção não é bênção. Abençoar é bênção. Mas bênção aqui não é bênção. Agora o 2, o irmão ia responder. Oi, diga. Isso. Vai estar com fé. No caso, bênção ali, eu vou classificar como um substantivo, né? Substantivo concreto. Certo, eu falei. Pode ser, porque assim, a bênção é o ato. O 2.
o Salmo 142. O que é que está escrito lá? É tipicamente pegar um abençoar que é o Quantos verbos deu aqui nessa questão? O primeiro, ó, como e consoar, é do verbo ser. Não, mas eu digo assim. É de novo, é do verbo ser. Se eu for sublinhar todos que estão ali, todas as palavras que são verbo, vai dar quanto, irmão? 7. Mas quantos verbos tem? Não é todas as palavras, porque está repetido, é e é. Aí vai ter quantos? Verbo ser, verbo viver, verbo descer e verbo ordenar, só, né? Porque está repetido, descer, está repetido, é, só, né? Então tem 7 palavras que são verbos. É algo que já existe, já está existente, que você usa para abençoar. A bênção já existe. Aí você usa. O 2, irmão, o senhor ia fazer. Você pode. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Que tempo de verbo é esse? Você pode pegar e dar para Ó, nós estamos trabalhando só com passado, presente e futuro. Não vai entrar pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, presente do indicativo, presente. Isso. Nós não queremos saber de só passado, presente e futuro. Esse tempo do verbo aí é o quê? Todo mundo entende que é passado. Clamei, supliquei. Se fosse presente, ficaria como? Clamo, suplico. E se fosse futuro, qualquer um do futuro? Clamarei, suplicarei. Isso. Questão de prova também. Colocar uma frase, um versículo ou uma frase e perguntar em qual tempo está, se é presente, passado ou futuro. Tem dúvida de reconhecer? Observando a terminação AOTIO e AM. Quando é que é futuro? AOTIO. Deixa eu escrever. Tem aí uma. Se esse fosse futuro, Clamarão. eu fiz assim. Aí é futuro. E se tiver AM, clamaram. Passado. E clamo, presente. Observa a terminação também, viu? Pode ter. Eu não me lembro. Porque Eu errei, porque o segundo ou o terceiro? Ah, o segundo não, né? Você errou o segundo? Por quê? eu clamei, como se fosse no passado, presente e futuro. Mas não tem nada a ver, porque eu só para responder os dois que É, marcamos X só. Ah, você colocou o passado, clamei, o presente e o futuro. Entendi. Ali é só para marcar o X. Qual é o tempo que está ali? Ó, a alternativa que existe apenas encontros consonantais. O que é um encontro consonantais? Primeiro vocês vão ver se é encontro consonantal, vai ter o quê? Consoantes. Não pode ter vogal, consoantes. E no encontro consonantal, o que é que acontece? Eu pronuncio todas duas consoantes. É assim. Carteira. Tem encontro consonantal ali? RT. Eu pronuncio. Então, carteira é calendário. Tem?
Pronuncio. Chuva tem encontro consonantal? Tem CH. CH. Tem. Sim, mas é CH. É pela pronúncia. Chuva, eu digo que é o quê? Dígrafo. Porque o CH tem som de quê? De X. Gente, ó, fonema é o som. E Mesmo assim, estaria errado por causa do CA do caderno. tem uma questão na prova que eu quero saber. Por exemplo, chuva tem quantas letras? E quantos fonemas? Quantos? Não. Quantos fonemas? Não. 5 letras. E fonemas são as letras que eu pronuncio. Eu só não pronuncio CH. Eu pronuncio um fonema no CH. Quantos fonemas tem? 4. O CH vai me dar um fonema só. Ali não é encontro consonantal, é um dígrafo. Porque o CH vai ter o som, um só som, que é o X. Então eu já descarto a primeira alternativa. A segunda, tribunal. Pronuncio todas o T e o R eu pronuncio. Pneumático. Pronuncio também o P e o M. Trem. Pronuncio o T e o R. Psicoterapia. Pronuncio o P e o S. Então essa daí, pra mim, está toda correta. Mas para tirar a dúvida, aí você vai para a terceira alternativa. Blusão, eu pronuncio o B e o L. Cratera, pronuncio o C e o R. Frase, pronuncio o F e o R. Carro, eu não pronuncio. Porque eu falei para vocês que quando tiver consoantes dobradas, RR, SS, eu só vou pronunciar uma e vai estar classificada como dígrafo e não como encontros consonantal. Pássaro, primeiro ali já tem 2 S's dobrados, então eu já excluo. Qual é a correta? Alguém tem dúvida que a segunda é que é a correta? Já entendeu? Quem disse que errou já entendeu? O 4, leia o texto a seguir de Romanos 8:32 e assinale a quantidade de verbos existentes. Vamos, primeiro verbo, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, do verbo poupar, antes o entregou, do verbo entregar, por todos nós. Quanto já tem? 2, né? Como nos não dará, do verbo dar, também com ele todas as coisas. Quantos verbos? 3. Todo mundo entendeu que tem 3 verbos? Dar. O verbo dar. Dará. Se você conjugar, se mostrar ação, movimento é verbo. O que é um substantivo abstrato? Eu disse que todas as obras da carne é abstrata e o fruto do Espírito, todas as virtudes são abstratos. Aí o que é que a gente entende? Que todo sentimento vai ser abstrato. Ali tem dinheiro. Tem a gente ensina a criança pequenininha, né? Abstrato é aquilo que a gente não pega, não é?
Dinheiro é abstrato? Cadeira, a palavra é destacada, viu, gente? E outra coisa, presta atenção, o enunciado. Ali está mandando marcar a alternativa que representa o substantivo abstrato. Eu posso colocar, marque a alternativa que não representa. Aí a pessoa não lê o enunciado da questão e vai lá, como aconteceu numa turma. O irmão marcou 3 respostas, porque eu pedi para marcar a alternativa que não representava. Só tinha uma certa. Aí ele não leu não e marcou 3, porque ele disse que as 3 representavam. Eu estou trabalhando com vocês com interpretação de texto. Então eu posso botar, marque a alternativa que não representa, para ver se você está atento. Aí você vai lá e marca 3, porque 3 representa. Entendeu o que eu falei? Então leia o enunciado. Eu perguntei, irmão, marcou 3, porque as 3 estão corretas, mas irmão, eu estou dizendo aqui em cima para marcar que não representa. Eu estou trabalhando com interpretação de texto, então estejam atentos. Mangas é abstrato? Qual é o abstrato? Fé. O Brasil precisa de pessoas que tenham amor. Amor é uma palavra primitiva ou derivada? O que vem primeiro é o primitivo. Daquela palavra eu formo outras. Então é derivada. Nesta frase, se a palavra destacada for substituída por um substantivo derivado, ficará como? Qual é a palavra que está destacada ali? Amor. Pode estar em letras maiores, pode estar em maiúscula ou pode estar em negrito. Você vai ver qual é a palavra que está destacada. Qual é a correta? O Brasil precisa de pessoas que tenham alegria, não tem nada a ver com amor. Que tenham fé, não tem nada a ver com amor. Que sejam boas. O Brasil precisa de brasileiros que sejam bons. Não tem nada a ver com amor. O Brasil precisa de brasileiros que sejam amorosos. Brasileiros amorosos, porque tem a ver com amor. Todo mundo está acompanhando, tá, gente? A resposta? O 7. Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Se eu digo menino, é comum. Mas se eu dou nome ao menino, chamo o menino de João, João é próprio. Se eu digo cidade, é comum. Mas se eu digo Salvador, é próprio. Ali tem as crianças precisam de carinho. Tem algum substantivo próprio? Não. Nós vamos morar na cidade prometida. Tem alguns. Se tivesse ali, nós vamos morar em Canaã. Tem próprio. Qual é o próprio? Canaã, porque eu dei nome à cidade. Entre os irmãos precisa haver união. Não. Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. 2 substantivos próprios. Quais são? O 8. A alternativa que contém somente verbos. Verbo indica ação, indica movimento. E eu disse a vocês, conjuga, para ver se consegue conjugar. Pais e criança. Tem algum verbo? Não. Não indicação, nem movimento, nem pais, nem criança. Andar e alegria. Tem algum verbo? Qual é? Andar é verbo, mas alegria não é verbo. Confiar e fé. Tem algum verbo? Confiar é verbo. Fé não é verbo. Esperar e sonhar. Todos 2 são verbos.
Ok? Dúvida? Ali tem 2 verbos. Aí a alternativa que contém somente verbos seria essa daí. Gente, dúvida? Próxima aula, a gente não vai corrigir. Todo mundo está com esse exercício, mais quantos? Mais 2, não é isso? Na próxima aula, a gente vai corrigir os 2 exercícios assim que a gente chegar. Os 2 são pequenos. A gente vai corrigir assim que chegar e vai fazer uma revisão exatamente dos assuntos que vão cair na avaliação. Aí, como vocês vão ficar 3 semanas, não é? 2 semanas. Então, gente, dá uma olhadinha. Todas as questões que tem nesse exercício daqui, tem na prova bem parecida com essas. Aí, o que é que vocês vão fazer? Mudar só as palavras das respostas, deixando o enunciado para vocês irem estudando em cima disso. Aqui tem 8 questões e na prova tem 8 questões iguaizinhas a essa. Não com os mesmos exemplos, não é isso? Mas iguaizinhas a essa. E outra coisa, trabalhem um pouco interpretação de texto. Tem 2 questões na prova que eu coloco um versículo da Bíblia e eu quero que no máximo 3 linhas vocês interpretem aquele versículo. Aí tem gente que eu boto exatamente 3 linhas, mas tem gente que escreve mais 3 e faz mais 2, mais 3, mais 4, aí transcreve o versículo. A gente não quer que transcreva. Se você conseguir fazer a interpretação daquele versículo em 2 linhas, faça. Se conseguir fazer em 3, faça. Mas não ultrapasse de 3. Porque eu pedi para fazer 3. Se você fez em mais de 3, já perdeu ponto. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está todo mundo já querendo ir embora, né? Ninguém tem pergunta? Cléo tem alguém para dar? Eu só vou querer depois que você passe para meu zap uma relação com todo mundo. Porque quando eu fizer a nota da avaliação, eu já coloco e já coloco a nota. Gente, Deus abençoe. Tem alguém aí que está com muita pressa para fazer uma oração para a gente ir embora?